Digo a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma história bem curta, em que Jesus ele fala sobre os irmãos que pecam. Essa passagem ela está em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 20, onde Jesus disse: Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu. O que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isso também é verdade. Todas as vezes que de 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu, porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Aqui Jesus, ele nos ensina, sobre como lidar, às vezes, com situações que envolvem o pecado de uma outra pessoa. Ele nos fala que, primeiramente, a gente precisa estar com aquela pessoa sozinho. A gente ir e conversar com essa pessoa, dizendo para ela, tentando ensiná-la. Mas se essa pessoa não quiser te ouvir, você deve se juntar com outras pessoas e tentar ajudar essa pessoa da mesma forma. Mas se de repente, de novo, ela não te ouvir, aí você deve considerá-la como uma pessoa que ainda não entendeu da palavra de Deus, ou seja, como um pagão. É assim que Jesus está tentando nos ensinar. Ele não quer dizer para você simplesmente tentar 3 vezes e não se importar mais com essa pessoa, mas entender que essa pessoa ela ainda não tem a palavra de Deus no coração dela. E que a gente às vezes vai precisar de ajuda de terceiros para poder fazer com que isso aconteça. Para fazer com que essa vida seja ganha, como ele falou, Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta a vida dela. Então, na nossa caminhada com Cristo, a gente vai ver que muitas pessoas, elas vão se perdendo nessa caminhada. Às vezes porque elas se afastaram da palavra de Deus, às vezes porque a palavra de Deus nunca esteve concreta no coração dela. Assim como eu ensinei para vocês sobre aonde a semente cai e como que funciona as sementes, alguns se sufocam, outras se perdem, outras semeiam, outras são queimadas pelo sol. E assim também funciona na caminhada de Deus. Então a gente, quando tá vendo que o nosso irmão tá caindo num erro, em algum pecado, ou tendo atitudes e posições que são erradas aos olhos de Deus, a gente precisa sim ajudá-lo. Se necessário, pedir ajuda de outras pessoas para ajudá-lo. E se caso essa ajuda não for efetiva, se a pessoa ela não entender o que você está querendo dizer, ou se ela ainda persistir no erro, a gente deve considerar essa pessoa como uma pessoa que ainda não entendeu nada sobre a palavra de Deus. Tratá-la como um pagão. Não correndo atrás dela ainda, não desistindo da vida dela, porque ainda assim é uma vida e tem muita importância para Deus. Mas agora a gente não pode tratá-la como um irmão, como um igual, ou seja, como uma pessoa que entende da palavra de Deus e vive da palavra de Deus. A gente precisa olhar para essa pessoa como uma pessoa que ainda não entende, que ainda não está centrada na palavra de Deus, ou que se perdeu, ou seja, que vive uma vida conforme as ordens do mundo, não conforme as ordens de Deus. Então a nossa forma de tratar essa pessoa, às vezes, não maltratando ela, mas olhando para ela com um olhar diferente do que a gente olhava. Porque quando a gente trata o irmão da igreja que conhece a palavra de Deus, a gente consegue falar da palavra de Deus de uma forma que essa pessoa entenda.
Mas quando a gente fala com uma pessoa que às vezes não entende da palavra de Deus, ou que se afastou tanto, que não sente mais a essência da palavra de Deus no seu coração, essa pessoa ela não vai entender. Você pode falar, e ela não vai entender nada. Vai entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Porque essa pessoa, ela não tem o mais importante na vida dela, que é uma intimidade com Deus. Então, quando a gente vai falar com ela, a gente deve tratá-la como um pagão. Ou seja, como uma pessoa que ainda precisa aprender, que ainda precisa do Espírito Santo no coração dela. Não como uma pessoa que já recebeu e que vive nos caminhos do Senhor. Porque é diferente o tratamento daqueles que sabem da palavra de Deus para o tratamento de uma pessoa que ainda não entendeu como que funciona. E a gente precisa ter paciência, a gente precisa saber quando é a hora da gente recuar e pedir a ajuda de Deus ou de outras pessoas. Tanto que ele fala que o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, que o que permitirem na terra será permitido no céu. E que todas as vezes que 2 de vocês ou mais se reunirem pedindo a mesma coisa em oração, o Pai que está no céu vai realizar. Ou seja, todas as vezes que a gente se reúne para ajudar alguma pessoa, seja em oração, principalmente em oração, a gente é mais forte. Uma pessoa orando sozinha por uma vida, às vezes não vai ter a mesma efetividade do que muitas pessoas orando por aquela vida. Porque quando a gente pode até pensar sobre uma corda, né? Não dá. Um fiozinho apenas se arrebenta muito fácil. Mas 2, 3, 4, 5 fios enrolados ali pelo mesmo propósito, eles vão ter muito mais força. E é isso que Deus quer dizer aqui. Que a gente precisa se unir como irmão para que o resgate dessas pessoas que pecam, dessas pessoas que a gente precisa trazer de volta para Deus, elas sejam feitas de uma forma unida com os nossos irmãos, porque só assim vai ser efetivo. Que às vezes a gente vai precisar recorrer, porque sozinho a gente não consegue, porque a gente é mais forte junto, e porque a gente precisa disso. Quando a gente vê um irmão que peca, a gente pode, em um primeiro momento, sim intervir, porque numa conversa particular a gente consegue entender às vezes algumas tristezas no coração do nosso irmão e assim ajudá-lo. Só que às vezes a gente vai precisar contar com a ajuda de outra pessoa em oração. E às vezes a gente vai precisar mudar a nossa abordagem com ele, tratando ele não mais como um irmão em Cristo, mas como uma pessoa que está dominada pelo mundo naquele momento e que precisa de uma forma diferente para que a gente chegue e converse com ela. Às vezes, o nosso coração está tão fechado com Deus que a gente não consegue, em momento nenhum, entender a palavra dele e receber a palavra dele. Então, a gente vai precisar de muita coisa, de muita ajuda. A gente vai precisar da ajuda de um irmão para conversar com a gente gente vai precisar de orações de outros irmãos e a gente vai precisar de um tratamento diferente, de uma pessoa que ainda está caminhando. É como se a gente tivesse retrocedido tudo que a gente tinha aprendido. Só que quando aquilo volta para o nosso coração, a gente consegue ter um novo olhar. E aí sim, né, a mudança volta e você ganha de volta a vida desse irmão. E por mais que essa passagem pareça que Jesus está dizendo pra gente desistir, não é sobre isso. Não é pra gente desistir de ninguém. É pra gente saber quando se posicionar. É pra gente saber quando a gente deve recuar e deixar nas mãos de Deus. Porque o que tá ligado na terra, tá ligado no céu. E é o que ele diz aqui. Tudo que acontece aqui na terra, tudo que vocês falam aqui na terra, também tá ligado ali no céu. As coisas estão interligadas. Então, tudo que vocês falarem aqui na terra, pedindo em oração, eu tô ouvindo. Sabe? Falem comigo. Me coloquem nesses problemas para pedirem ajuda para mim, porque eu tô aqui, sabe? É sobre isso que Jesus está falando nesse momento. Não é para você desistir das pessoas, não é para você largar de mão, mas mudar a sua atitude para com elas. Porque nenhuma pessoa é diferente, na verdade nenhuma pessoa é igual, né? Todos nós somos diferentes. E às vezes a gente vai precisar de abordagens diferentes. E Jesus vai colocando isso no nosso coração, conforme a gente vai tendo mais intimidade com Ele. Tem irmãos em Cristo que a gente vai precisar conversar no particular.
Tem irmãos em que a gente já tem mais liberdade para conversar com ele na frente de outras pessoas e até pedir ajuda dessas outras pessoas em oração para a vida dessa pessoa. Até a própria pessoa pode pedir isso. E assim a gente resgatar a vida desse irmão de volta, caso ele esteja se perdendo. E tem casos em que a gente vai precisar mudar a nossa conduta com essa pessoa e tratá-la quando ela ainda começou, sabe? Trazendo de volta todas as recordações, tratando ela como uma pessoa que ainda está no início, que ainda não entendeu da palavra de Deus, que ainda não conseguiu chegar lá. Porque às vezes foi apenas uma sensação, a presença de Deus na vida dela não foi efetiva, foi apenas uma sensação. E a gente tem que saber lidar com essas coisas quando a gente quer falar sobre vidas, falar sobre como ajudar outras pessoas. Porque quando a gente ajuda outras pessoas, cada uma vai ter uma forma diferente da gente chegar até ela. Mas o que a gente não pode esquecer é que tudo aquilo que está ligado na terra também está ligado no céu. E que tudo aquilo que a gente pede para Deus em oração, Ele está recebendo. E que para a gente conseguir vidas, e que para a gente conseguir novas pessoas, e para que a gente consiga salvar novas vidas para Deus, a gente vai precisar se unir cada vez mais para ficar mais forte e lutar contra as coisas do mundo que cada dia estão mais fortes. O inimigo tá juntando muitas e muitas pessoas todos os dias para lutar contra as coisas de Deus. E a gente não pode ficar para trás, a gente precisa lutar também dia após dia para que a gente consiga cada vez mais resgatar pessoas de volta para a essência de Deus, que é o amor, que é a cumplicidade, que é a oração, que é a entrega por completo, 100%. Igual eu disse para vocês no outro dia, é sobre se entregar 100% para Deus, porque só assim Ele pode trabalhar. E Ele só consegue trabalhar se a gente estiver unido também com outras pessoas para que esse trabalho seja mais forte. Quando a gente vê, às vezes, formiguinhas, elas pequenininhas, às vezes uma aqui, outra ali, parece que elas não estão trabalhando. Mas quando a gente vê aquela casinha toda montada, cheia de formigas, a gente pensa, nossa, como elas são fortes, como elas estão conseguindo. E a gente precisa entender que, às vezes, o trabalho é de formiguinha. Parece que não está acontecendo nada, mas por trás disso tem tanta gente trabalhando num propósito, com uma relação boa com Deus, que quando a gente vê, tá uma casa gigante, tá tudo muito lindo. Só que às vezes a gente não percebe, porque o trabalho de Deus, ele é assim, um pouco aqui, um pouco ali, uma pessoa aqui, é de passinhos em passinhos, é um trabalho de formiguinha, mas de formiguinha em formiguinha, a gente tem um formigueiro enorme e muito forte para lutar contra as coisas do mal. Então, isso que eu quis trazer para vocês, eu espero que vocês tenham entendido sobre como a gente precisa lidar com o pecado, às vezes, de outras pessoas e erros de outras pessoas, que cada erro, às vezes, vai ter uma abordagem diferente. E aqui, em todo momento, Jesus fala, Ele não fala em nenhum momento que a gente deve julgar alguém sobre algo, é sobre a gente conversar com essa pessoa para que ela abra os olhos dela e perceba o erro que ela está cometendo. Porque não cabe a nós julgar situação alguma. É a palavra de Deus e é o Espírito Santo de Deus que tem esse papel de julgar. A gente só tá ali para mostrar para ele o que tá acontecendo. Olha, tá acontecendo isso, e se você entende, né, que a palavra de Deus diz isso, você sabe que você tá errando. É sobre a gente avisar, é sobre a gente tentar conversar e não julgar, porque é muito fácil a gente confundir essa ordem de Deus da gente cuidar do nosso irmão para que ele não peque como um julgamento. E não é para julgar ninguém, porque não é nosso papel estar julgando. E às vezes a gente pode achar que não vai conseguir fazer algo sem julgar, mas Jesus deixa bem claro aqui o que é para ser feito quando isso acontece. Pedir ajuda em oração, porque quem vai resolver todas as coisas é Deus e não a gente, porque não está sobre a nossa responsabilidade. Porque a gente não tem domínio sobre a vida de ninguém. A gente tem apenas uma intimidade com Deus, uma relação com Deus, e a gente pode pedir pela vida de outra pessoa, mas a gente não pode
interferir na vida de outra pessoa. Somente Deus tem esse poder. E a gente não pode tomar o lugar dele, porque o lugar dele é de pai, e só o pai pode tomar alguma atitude sobre o seu filho, e não um filho contra o outro filho, porque isso gera atrito dentro do reino de Deus, porque isso gera confusão e às vezes afastamento dentro do próprio reino. Isso não é legal. Quando a gente briga com o irmão, a gente não quer ficar junto, a gente quer ficar separado, e a gente não pode brigar e não ficar julgando. Às vezes os julgamentos fazem isso. Então a gente precisa tentar se reconciliar e tentar ajudar esse nosso irmão a se reconciliar com Deus novamente, sem ficar o tempo inteiro julgando, apontando, porque isso não vai resolver, só vai trazer mais confusão. Então, repetindo o que Jesus disse, onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. E graças a Deus, a gente sempre tem pessoas para poder contar. E graças a Deus, a gente precisa estar sempre com essa união, porque em momentos difíceis, quanto mais gente a gente estiver por perto ali, orando juntos em nome de Jesus, mais forte a gente é. Um formigueiro enorme, cheio e cheio da graça de Deus, para lutar contra as coisas ruins que o mundo tem feito. Eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo. E agora a gente vai para as nossas atividades. Como atividade, como eu sempre faço para vocês, vou deixar linkado nos cards e na descrição um vídeo referente a tudo isso que eu quis falar para vocês. Parece que é bem complicado falar sobre isso, mas na verdade não é. Jesus, ele tá sempre, a todo momento, fazendo várias coisas para que a gente possa trabalhar de forma unida e conjunta. E às vezes a gente é muito contra tudo isso, contra trabalhar junto em prol de uma coisa maior. E quando a gente se une e ora para Deus, colocando Ele no centro de todas as coisas, em busca de outras vidas, em busca de resgatar outros irmãos que às vezes se perderam, a gente precisa entender que não vai ser fácil em muitas situações, porque tudo luta contra isso. Então, trabalhar junto, entender o nosso papel e o nosso lugar é muito importante. Entender que cabe apenas a nós lutar em oração junto com outros irmãos e falar sobre a palavra de Deus, tentando ensinar da forma correta tudo que Jesus tem a oferecer e todas as coisas que Jesus quer para nossa vida. Às vezes a gente não tem a noção ou a proporção do quão grande é o amor de Deus pela gente e do quão grande os planos dele para nossa vida. Então, quando a gente passa a entender o nosso lugar e a respeitar isso e entender a grandiosidade de Deus e saber lutar com as armas certas, né? Igual num filme que tem chamado Quartos de Guerra, no qual uma senhora, ela realmente se tranca dentro de um quarto e luta contra todas as coisas que há apenas orando. Apenas, né? Parece que é uma coisa muito pequena, mas na verdade lutar em oração é lutar de uma forma inteligente, é lutar de uma forma que você não precisa de armas alguma, você precisa apenas da sua fé, de uma boa intimidade com Deus e de muito tempo de oração. E é assim que você consegue lutar contra várias coisas. E quanto mais gente estiver fazendo isso, quanto mais gente se ajoelhar diante de Deus e orar e lutar em oração, mais forte a gente e mais vidas a gente consegue resgatar para Deus, né? Trazer de volta para a verdadeira essência de Deus. Então, eu espero que tenham gostado, que tenham entendido. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!